O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje também nós lembramos toda a família salesiana do nascimento de Dom Bosco. Está completando 209 anos do nascimento deste santo, deste homem também que deu sim a Deus, apesar dos medos. Eu vou insistir nisso porque Deus coloca isso forte no meu coração. Porque muitas vezes nós paramos nos nossos medos e damos como desculpa justamente isso: mas eu tenho medo, eu não consigo, eu não posso. Quando que Deus nos chama, Ele já nos capacita para a correspondência desse chamado. Então, mesmo com medo, vá. Mesmo com medo, responda. Mesmo com medo, assuma a tua vocação, aquilo que Deus tem para a tua vida. Medo a gente vai sentir sempre, sempre. Às vezes as pessoas olham para nós da Canção Nova, né, e dizem: mas vocês pregam bem, vocês conduzem oração, cantam, e aí nem param, vocês não ficam nem nervosos. Eu disse assim: porque você não está na nossa pele para saber o que a gente passa antes de chegar até aqui. Antes de vir cantar, presidir, pregar, conduzir as coisas, a gente treme na base. E eu, particularmente, até agradeço a Deus por isso que eu sinto, para saber todas as vezes que é Ele que vem em meu auxílio e me capacita para tamanha obra, porque por mim mesmo eu sou incapaz, por mim mesmo eu não dou conta. Mas é o Espírito Santo quem age em cada um de nós para podermos dar os passos na vontade de Deus. Por isso não podemos parar no medo. Hoje a liturgia, como ouvimos, fala a respeito da indissolubilidade do matrimônio. O início do Evangelho fala sobre isso. Ali quando Jesus é questionado por que Moisés deu carta de divórcio e agora ele diz que
não pode, se aquela união foi feita realmente ali por Deus, então o homem não pode separar. Aí Jesus fala que foi a dureza do coração deles, o pecado deles, que fez com que Moisés desse aquela certidão de divórcio. Quando, na verdade, o que Deus une, o homem não pode separar e deve ser até o final da vida. E no final do Evangelho, nós também ouvimos a respeito do celibato, quando também ali é dito que alguns foram feitos não para o casamento, por causa de um chamado, por causa do reino de Deus. Então aí outra vocação, vocação ao matrimônio, vocação ao celibato, ser inteiramente de Deus, presente no Evangelho de hoje. Mas eu quero destacar quando diz que no Evangelho, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E eu quero destacar esta palavra, este verbo deixará, porque diz muito de todo chamado, de toda vocação, e diz muito também para nós da Canção Nova, porque essa palavra é fundante para nós. Quando o nosso pai fundador estava reunidos com os jovens lá na nossa casa em Queluz, aqui perto de Cachoeira Paulista, em um encontro chamado catecumenato, lá meditando, estudando a palavra de Deus, foi quando o Espírito Santo colocou no coração do nosso pai fundador, e ali ele fez um desafio para aqueles jovens. Quem que estava disposto a deixar casa, pai, mãe, trabalho, namoro, estudos, para dar 1 ano da sua vida inteiramente para Deus? É por isso que você que já conhece a Canção Nova, sabe que todos os anos nós renovamos o nosso compromisso. Até mesmo aqueles que já fizeram o seu compromisso definitivo, mas tendo como base justamente esse primeiro chamado, por 1 ano. Ou seja, todo ano nós renovamos isto. É por este ano, Senhor, que eu quero dar a minha vida ao Senhor. É por esse ano que eu quero também deixar tudo de novo para seguir-te, para fazer a tua vontade. Por isso, deixar. O que é que Deus, Ele coloca aí já no teu coração para que você deixe por causa dEle? Lembrando que o deixar não é uma perda. Muitas das vezes nós podemos pensar isso. Deixar algo é como se eu fosse perder. Não exatamente. Deixar para ganhar. Deixar para possuir aquilo que Deus tem para me dar. Olha, que muitas das vezes nós somos muito apegados, egoístas, e temos medo de deixar as nossas, entre aspas, garantias, e nos abandonar num ato de fé. Uma vocação, uma correspondência ao chamado de Deus é um ato de fé. Nós não sabemos o que vai dar, nós não sabemos o que Deus vai fazer, a gente só vai. E o mais Ele vai fazer, e o mais Ele vai direcionar. Porém, nós sabemos que é Ele quem sabe de tudo, é Ele quem coordena tudo. Então, por isso, para que resistir? Para que ainda parar nos medos? Sabendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, criou todas as coisas, nos fez, só quer aquilo que é bom para cada um de nós. Aí está o nosso sim, o nosso deixar, confiando naquele que tudo pode. Deixar implica desapego, disponibilidade, abertura e vontade. Talvez você pode dizer, padre, mas eu já estou com idade avançada, não posso ir para a Canção Nova, ou então tenho a minha família, tenho a minha casa.
deixar é para todos, em qualquer circunstância. Começou o caminho de seguimento de nosso Senhor, já implica um deixar, já implica o abandono da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Já está aí, não tem como fugir, é para todo cristão, é para todo batizado. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Ok, então é para fazer a minha vontade na tua vida? Então agora aguenta, porque eu vou fazer. Mas você tem que ter a coragem de deixar. Quem um dia recebeu do próprio Jesus este convite para deixar, mas foi incapaz? E aí, meditando, me preparando para esta missa, me veio a passagem do jovem rico, que todos nós creio que conhecemos. Aquele jovem teve a graça de estar diante de nosso Senhor, receber dele pessoalmente um chamado, e ele foi incapaz de dar o seu sim. Como que ele sai da presença de nosso Senhor? Ele sai triste, porque todo aquele que não corresponde ao chamado de Deus é alguém triste, é alguém que vai estar na tristeza, porque não ouviu a voz de Deus. Ou melhor, ouviu, mas não correspondeu. Aquele jovem ajoelhou-se aos pés de Cristo e fez uma pergunta fundamental para todos os homens: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Em outras palavras, Mestre, o que eu devo fazer para ser feliz? Aqui ele estava perguntando para Jesus qual que era a sua vocação, qual que era a meta da sua vida, por onde ele deveria caminhar, para onde ele deveria ir, qual o sentido da sua vida. Creio que todo homem, toda mulher faz essa pergunta: qual que é o sentido da minha vida? Deus me colocou neste mundo para quê? Talvez você esteja passando por situações hoje na tua vida em que você está fazendo essa pergunta. Foi a mesma pergunta que aquele jovem fez: eu quero ser feliz, qual que é este caminho da felicidade? Por onde eu devo seguir? E Jesus responde. Jesus sabia que no coração daquele jovem havia um fundo de generosidade, uma grande capacidade de entrega. Deus já colocou dentro de cada um de nós, pelo nosso batismo, uma capacidade para nos entregarmos a Ele naquilo que é o seu chamado. Olha que graça! Por isso que não devemos parar nos medos, porque já está implícito dentro de nós. O Espírito Santo que recebemos no nosso batismo, é Ele o motor, é Ele o agente que sempre nos leva para corresponder à vontade do Pai. Então basta o quê? Que agora, na nossa liberdade, nós possamos dizer o quê? Sim, eu quero fazer a tua vontade. Já está, generosidade. Jesus viu dentro daquele jovem generosidade, uma grande, não foi só uma capacidade, mas uma grande capacidade de entrega. É possível dar-me a Deus, é possível fazer a sua vontade. Todos nós somos capazes. Lembro que quando falei um pouco no início da missa, que quando eu me atentei para o chamado de Deus ao Carisma Canção Nova, a tentação que me veio foi justamente essa: sou pobre, estou aqui no interior do Pará, nunca saí de casa, é impossível ir para São Paulo. Como que eu vou para São Paulo? A Canção Nova fica lá, televisão, algo muito distante. Foi a tentação que me veio. E olha, levou um tempo para eu poder acordar e dizer: não, mas quem está me chamando é capaz.
de me levar a transpor todas essas dificuldades que eu vejo como dificuldades para chegar lá na vontade de Deus. Generosidade, uma grande capacidade de entrega dentro de cada um de nós. Por isso, Jesus olhou para aquele jovem com amor de predileção e convidou a segui-lo sem nenhuma condição, sem laços que o retivessem. Aqui está também o porquê Deus nos convida, pelo chamado, a deixar. Porque muitas das vezes nós já estamos estruturados com muitas coisas que não dizem desse chamado. Ah, mas o meu modo de ser assim, de pensar é assim, a minha vida já está muito bem. Talvez você esteja sendo questionado por Deus e falando, mas eu já estou estruturado, já estou maduro, já tenho meu trabalho, já tenho a minha família, a minha casa, tenho isso e aquilo. Deixa. Porque a estrutura na qual você possa estar hoje pode ser que não condiga com aquilo que é a estrutura do chamado da tua vocação que Deus tem para você. Por que será que existe um vazio? Por que será que existe uma falta? Eu estava lá no interior, fui coroinha, eu fui catequista, eu fui coordenador, estava dentro da igreja, mas dentro de mim existia algo, não, é preciso dar mais, eu quero dar mais da minha vida, do meu tempo para Deus. Onde que é, Senhor? Me mostra. O padre, reitor do seminário, encontrava comigo e dizia, olha, teu quarto está lá, quando é que você vai começar a sua formação? O bispo da minha cidade falava, vamos para o seminário. Mas dentro de mim não ressoava isso. Eu queria, desde criança, minha família conta, que eu queria ser padre. Mas não senti o chamado para ser um padre diocesano. E quando eu conheci a Canção Nova pela TV, dentro de mim Deus falou, é aí, é neste lugar, é deste modo que eu quero que você seja padre, seja inteiramente meu. E aí eu não pude me conter mais, até procurar a equipe vocacional para dar os passos nesse caminho. Jesus olhou fixamente, como só Cristo sabe olhar, até o mais fundo da alma. O olhar de Jesus, quando somos chamados por Ele, é o mesmo olhar que Ele teve sobre este jovem, e é o mesmo olhar que ele teve sobre Mateus, mesmo quando ele estava sentado lá naquela coletoria de impostos, sendo ladrão. Você que já escutou o testemunho do padre Roger Luiz da Canção Nova, sabe como que ele foi chamado, né? Dentro de um baile funk, não foi isso? Estava lá, num baile funk, e escutou e sentiu Deus o chamando para uma vocação. Que loucura! Porque para Deus não tem tempo, lugar, modo, não tem isso. Quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele chama. E esse olhar é irresistível. Que olhar amoroso é esse? Que olhar misericordioso é esse? Que nos arrasta, nos atrai. É irresistível o olhar de Jesus. Irresistível. A vocação, a nossa vocação, é o olhar de Deus sobre cada um de nós. Somos vistos por Ele. E não é só aquele, aquela, este ou esta, não. Somos todos nós. Sobre cada um de nós há o olhar de Deus para aquilo que é uma vocação, um chamado. Deus chama a todos, sãos e enfermos, pessoas com grandes qualidades ou de capacidades modestas, os que possuem riquezas e os que passam por dificuldades, os jovens, os anciãos e os de idade madura. Cada homem, cada mulher deve descobrir o caminho peculiar a que Deus o chama, mas seja qual for esse caminho, chama todos à santidade.
à generosidade, ao desprendimento, à entrega. Diz a todos no seu interior: vem e segue-me. A todos. Porque quando nos encontramos com Cristo de verdade, esses dois movimentos, eles acontecem. O primeiro, de ir até Ele, ser inteiramente dEle, provar da sua graça, provar da sua bondade, da sua misericórdia. E depois, ide. Toda vocação comporta o vir e o ir. Porque o Senhor também, quando atrai, Ele não quer somente um ou outro na sua presença, Ele quer todos. E como é bonito ver que quando assumimos a nossa vocação de fato, essa vocação se torna também atração para outros assumirem a sua vocação. Uma vocação verdadeira é uma vocação que atrai outras vocações para Deus. Não fica sozinho. Atrai, chama, vem. Assim como aquele, é bonito quando alguém olha para um padre, um missionário, um religioso, uma religiosa, e diz assim: por causa da tua entrega, eu também descobri como Deus quer que eu me entregue a Ele. Por causa da tua vida, por causa do modo pelo qual você se dá inteiramente a Deus, eu também desejei, eu também busquei, e eu também assumi a minha vocação. O jovem também se retirou entristecido. Por quê? Porque ele não respondeu positivamente ao chamado de Deus. E ele saiu triste. Foi-se cheio de tristeza, porque a alegria só é possível quando há generosidade e desprendimento. Quando há essa disponibilidade absoluta diante do querer de Deus, que se manifesta em momentos bem precisos da nossa vida, e depois na fidelidade ao longo dos dias e dos anos. Olha só, essa resposta precisa ser do momento em que fomos atraídos, que sentimos, experimentamos aquele primeiro chamado, mas depois, no dia a dia. Uma vocação verdadeira é aquela que não somente ferve, queima no primeiro chamado. É aquela que alimenta todos os dias a resposta que dá a Deus. Porque imagina, se nós fôssemos viver apenas do primeiro chamado, daquele dia que nos encontramos com Deus, se isso não fosse renovado na nossa vida todos os dias, nós nos entristeceríamos, nós desanimaríamos logo. Por isso, todos os dias eu respondo com amor, todos os dias eu respondo com desprendimento, com deixar, todos os dias eu me decido de novo por Ele, em fazer a sua vontade. É isso que alimenta a nossa vocação, é isso que alimenta a nossa busca de santidade. Olha só, aqui está a finalidade da nossa vocação, daquilo que Deus nos chama, santidade de vida. Porque se não for para sermos santificados, de nada valerá tudo o que fizermos, toda a estrutura, todos os nossos movimentos, todo o nosso emprego naquilo que pomos na missão, que evangelizamos, naquilo que gastamos a nossa vida. É para ser santo. É para ser santo. Hoje nós vivemos este processo, de espera, rezando para que Deus confirme a santidade do nosso Pai fundador, de uma vida inteiramente gasta, como do seu pai Dom Bosco. Porque a finalidade é esta. Não que seremos todos reconhecidos como santos do altar, mas uma vocação assumida, vivida, leva à santidade, a vida inteiramente de Deus. Digamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ao Senhor, que nos ajude com a sua graça,
para que a cada momento possa contar efetivamente conosco para o que queira. Olha só, quando nós dizemos o nosso sim a Deus, eu não digo, Senhor, eu digo o meu sim somente para poder fazer isto ou aquilo. Não. Eu digo o meu sim para tudo que o Senhor queira que eu viva. Aqui está esse desprendimento inteiro. Muitos, quando chegam formados na Canção Nova, dizem assim, ou então podem pensar, sou médico, então eu vou agir só nessa área. Sou advogado e vou agir só nessa área. Não é assim. Deus pode até se utilizar de algo que Ele já te deu a graça. Mas vai muito mais além. É tudo o que o Senhor queira. Abandono. Tudo o que o Senhor queira. Livres de objeções e de laços que nos prendam. Uma vocação de verdade gera liberdade. Eu sou livre para fazer o que o Senhor desejar na minha vida. Eu sou livre para ir onde Ele me enviar. Uma vocação gera liberdade. Senhor, não tenho outro fim na vida a não ser buscar-vos, amar-vos e servir-vos. Todos os outros objetivos da minha vida se orientam para isso. Não quero nada que me separe de vós. Dizemos neste diálogo, quando assumimos a nossa vocação, Senhor, é para amar-vos, buscar-vos e servir-vos. Todos os objetivos da minha vida devem se orientar para isso. Qual meta que você traz na sua vida? Qual direcionamento? Nós temos medo, muitas das vezes, de rezar assim, Senhor, que se faça a tua vontade. Não tenha medo de rezar assim, mesmo apresentando o que você quer. Coloca assim teus sonhos, teus projetos, apresenta diante de Deus, mas no final, reze desta forma, que se faça em tudo a tua santíssima vontade. Aqui nós já direcionamos toda a nossa vida. Eu quero, eu sonho, eu penso, tudo, mas eu quero que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, esteja contido na tua vontade. Porque assim eu serei feliz. Segredo para a felicidade: abandonar-me na vontade de Deus, cumprindo e vivendo a minha vocação, o meu chamado. Felicidade que diz de ausência de cruz, não. Toda vocação, ela porta uma cruz. Toda vocação porta uma cruz. Uma exigência, uma renúncia, que você vai precisar viver. Seguir Cristo de perto é o nosso ideal supremo. Não queremos retirar-nos da sua presença, como aquele jovem, com a alma impregnada de profunda tristeza, por não termos sabido desprender-nos de uns bens de pouco valor, em comparação com a imensa riqueza de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Ele tem para nos oferecer, para nos dar, é muito maior do que nós já temos ou podemos possuir nessa terra. Você acredita nisso? É muito maior. O que temos, muitas das vezes, é quinquilharia diante de todo o tesouro abundante que Ele tem a nos dar. O que temos é pequeno demais, que quando apresentamos a nossa vida diante dEle, Ele faz com que seja potencializado pela sua graça, pela graça da nossa vocação assumida, e isso se torne muito maior. Por isso não tenha medo, não se apegue àquilo que você tem, aquilo que você construiu até hoje, aquilo que você obteve.
Coloque nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. Isso aqui não é algo somente material, isso aqui é algo vocacional, espiritual. Dá-se inteiramente, ser generoso, porque aquele que se dá é feliz, aquele que não se dá, aquele que retém é triste. Nossa Senhora, depois de ouvir todo o projeto do Pai para a nossa salvação, assumindo Jesus no seu ventre, ela diz o seu sim. E ela sai da presença do arcanjo Gabriel cantando Magnífica, feliz. Talvez muitos, mas muitos mesmo, que agora estejam nos vendo e ouvindo, estejam tristes. Tristes. Essa semana mesmo, eu fui na casa de uma pessoa muito rica, abençoar. E lá, um filho que fica preso dentro do quarto, que não sai, triste, depressivo, sem sentido na vida. Tá, a depressão pode ter N fatores, que não vem ao caso. Mas, olhando a grosso modo, tem tudo. Humanamente, materialmente. O que é que falta? O jovem rico, lembra? Falta desprender-se para ser possuído por aquele que de verdade dá o tudo que precisamos. Quando nós temos essa coragem de desprendermos-nos de nós mesmos e lançarmos-nos em Deus, Deus nos acolhe. Esse é esse abraço aqui do filho pródigo. Enquanto era ele mesmo, com a herança que ele tinha do pai, que ele não soube administrar, que gastou tudo no pecado e no erro, ficou sujo, nu, perdeu a sua dignidade. Mas quando ele se deixa abraçar pelo Pai, volta para casa e aquilo que é do Pai é dele. Tudo aquilo que ele necessita tem na casa do seu Pai. A nossa vocação é justamente isso. É quando deixamos-nos abraçar pelo Pai, que tem tudo, que é tudo. E nele possuímos tudo. E somos felizes. Mais do que estarmos longe dele e com todas as riquezas desta vida e ao mesmo tempo não ter nada. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor te chama. Cada um de nós. Fica em pé, meu irmão, minha irmã. Vai agora apresentando a tua vida diante de Deus. O Senhor que te chama a essa entrega total da tua vida. Um dia, o Padre Jonas, nosso querido e amado Padre Jonas, já era padre, já estava na sua congregação salesiana, mas mesmo já sendo padre, mesmo estando ali, Deus faz um chamado para ele, que tinha uma outra missão, que tinha um outro lugar para ele, que ele precisava se encontrar de fato com Deus, para que assim nascesse uma nova obra na sua vida e por meio dele. E o padre foi ousado, saiu, deixou, foi dócil, enfrentou as dificuldades, as perseguições, e a vontade de Deus se cumpriu na vida dele. Hoje Deus também chama a mim e a você. Mesmo nós que já assumimos o nosso chamado, já sabemos o nosso lugar, a nossa vocação, mas é preciso
todos os dias corresponder a ela. Deus está te chamando, ou para que você agora dê os passos e faça esse discernimento, ou então para que você volte à fidelidade e assuma para valer a vocação que você já abraçou. Deus está chamando a muitos agora. Nós somos poucos aqui neste santuário, mas aqueles que rezam conosco, que escutam, que nos veem, também agora são chamados por Deus, e são muitos, que já tinham desistido, que já tinham até se estruturado na vida, mas ainda não conforme a vontade de Deus, e Deus está chamando a sair, a deixar. Não tenha medo, não tenha medo, responda. Levanta teus braços, vai pedindo ao Espírito Santo esta graça, porque é o Espírito Santo quem nos dá coragem, ousadia, intrepidez, paresia. É o Espírito Santo quem nos leva a ir além daquilo que vemos, daquilo que sentimos, daquilo que são as coisas normais da vida. A tua vocação é algo extraordinário. Por isso talvez você esteja no ordinário, você esteja no comum, mas Deus está querendo que você saia desse comum, desta coisa que já está sendo seguida e que parece ser normal, mas Deus quer intervir aí de forma extraordinária. A tua vocação é extraordinária, o teu chamado é extraordinário, para mudar o ordinário da tua vida, da tua família, do lugar onde você está, ou para onde você é chamado. Que o Espírito Santo agora, Ele levante a muitos por este chamado. Levanta, Espírito Santo, no Brasil, além do Brasil, onde agora chega o nosso sinal, que o Espírito Santo, que é Deus, é Ele quem chama, é Ele quem move, é Ele quem suscita, é Ele quem faz a obra. Realiza, Espírito Santo, esta obra nova, como o Senhor realizou na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, que assumimos esta vocação, este chamado. Não resista, que caiam agora as resistências, que caiam agora as barreiras, os empecilhos. Não há empecilho para Deus, não há resistência para Deus. Ele pode tudo, Ele vai além, Ele realiza a obra que Ele deseja fazer na nossa vida, mas Ele precisa do teu sim. Dá o teu sim para Deus, levanta teus braços, vai dando o teu sim para Deus, retoma o teu chamado. Você que fugiu, você que fingiu não ouvir, você que até nem queria mais assistir a TV Canção Nova, porque isso já te levava a te questionar para dar uma resposta, e hoje você está aí e Deus está te chamando. Não resista mais. Você que parou no teu pecado, você que errou, que pecou, que se afastou, Deus está te chamando a voltar. Deus está te levantando de novo, porque Ele tem uma obra para a tua vida. Vai revelando isso, Espírito Santo, vai mostrando. É o Senhor quem revela, é o Senhor quem mostra. Famílias que são restauradas a partir de um chamado, a partir de uma vocação. Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restaurar a tua casa. E a tua resposta, o teu sim, vai te levar a experimentar esta graça. Senhor, eu quero renovar o meu sim a Ti. Renova o teu sim a Deus. Senhor, eu quero desejar ardentemente, cada dia, ser fiel a este chamado. Dá-me a graça, Senhor, mesmo com a minha pequenez, mesmo com a minha pobreza, mesmo com as minhas fraquezas. Senhor, dá-me a graça de corresponder a este chamado. Eu quero, eu preciso, disso depende, Senhor, a minha felicidade. Solta a tua voz no Espírito Santo, vai orando.
Shiriri ala halabandore de ala halabandore de Shiriri ori ala halabandore de ala halabandore de ala halabandore de Shiriri ori ala halabandore de ala halabandore de Shiri cantara la la aqueles que perderam o sentido da vida, aqueles que não encontraram ainda a sua vocação, Deus está falando com você. Escute, escuta. Ouve esta música, escuta essa música, cante, que Deus quer também confirmar o teu chamado por meio dela. Cante. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou este simples pecador, pelo nome me chamou, para o mundo então eu vim, demorei mas descobri que aqui é o meu lugar, eu nasci pra me doar. Abre teus braços e canta, canta nada. Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada, Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. nós vamos cantar de novo esta canção. E olha o que Deus fala por meio dela. Desde quando nós ainda estávamos lá no ventre da nossa mãe, Deus já tinha para nós um chamado. Deus já tinha para nós uma direção. Assuma isso. Canta. Desde sempre. Desde sempre Deus pensou E no ventre e consagrou no ventre consagrou este simples este pecador. simples pecador. Pelo nome me Pelo chamou. nome me chamou. Para o mundo então Para eu o vim. mundo então eu vim. Demorei, mas descobri. Demorei, mas descobri. E aqui é o meu E lugar. aqui é o meu lugar. Eu nasci pra me doar. Eu nasci pra me Ergue teus braços, canta. Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Coloque a mão sobre o teu coração Sou de Deus. e dá a tua resposta para Deus. É você e Deus agora. Eu não posso responder por você. Ninguém pode. Somente você pode dar a tua resposta para Deus. Dê a Ele agora. Vai falando com Deus. Você aqui, você que nos acompanha, qual é a tua resposta? Lembre-se que aquele que responde positivamente fica feliz, que aquele que responde negativamente, a tristeza toma conta do seu coração. Responda positivamente a Deus agora.
Dê a tua resposta positiva. Queira aquilo que Ele quer. Deseja o que Ele tem para a tua vida. É o melhor. Mesmo que agora pareça que não dá certo, pareça tudo muito confuso, dá a tua resposta para Ele. Ele vai fazer tudo, vai preparar tudo. Ele prepara, Ele cuida, Ele coordena todas as coisas. Recebe, Senhor, a nossa resposta, a resposta de cada um desses teus filhos e filhas que ouvem agora o teu chamado, que o Senhor confirma o teu chamado. Escuta, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.